Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio da Cadeira Quente. Carlos, hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre o tratamento, como é que tu o fazes, aquilo que achas que é importante as pessoas saberem e terem em consideração quando estão a prescrever, mais na área da fisioterapia, obviamente, importante. Sim, obviamente estamos a falar apenas Sim, e só para fisioterapeutas, é ok? isso. Ou para estudantes que queiram, obviamente, ser fisioterapeutas. Acho que é uma parte também fundamental, obviamente, porque muitas das vezes até chegamos ao diagnóstico e muitas vezes não conseguimos programar bem a nossa sessão ou até mesmo toda a extensão do tratamento, que pode durar 2, 3, 4 semanas, 9 meses, no caso de um cruzado. Portanto, é importante sabermos preparar as fases e as semanas e depois que as coisas vão se encaixando. E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. Como é que eu faço? Obviamente que é a minha maneira, não tem necessariamente de ser assim. É a minha forma de fazer. Eu gosto e vou justificar porque é que faço assim. Pá, mas o objetivo é que quem quiser e discordar, pá, que diga como é que faz, construímos e se calhar até vem cá contar a forma de fazer, porque o objetivo é enriquecer e que toda a gente faça da sua maneira, da seja a melhor e pelo menos para aquela pessoa, tudo bem, não há problema nenhum. Obviamente, no episódio anterior falámos do diagnóstico, que Sim, tem que ser o primeiro passo para depois conseguirmos avançar para a parte do tratamento. Quando tu tens o tratamento à tua frente, ok, já temos o diagnóstico, qual é o primeiro passo? exatamente. A primeira coisa aqui agora que nós vamos tentar perceber é aquilo que temos de fazer. Ou seja, sabemos o que é e eu normalmente divido aqui em três fases. Ok? Obviamente que eu iria começar se calhar, com atletas, porque será aquilo que é mais complexo Sim. entre lesão e voltar a jogar, acho que seria o mais importante. Se for uma pessoa que não tem essa componente de desporto, é um bocadinho mais simples, porque o que interessa é dar-lhe a função e pronto. Mas um atleta, se calhar, ainda tem que atingir níveis para voltar a treinar. Portanto, tudo aquilo que eu vou fazer e vou falar é para falar sobre atletas e depois, se acharmos que não estamos a tratar um atleta, paramos ali na parte do campo, está bem? Mas pronto, eu divido isto em três fases e em duas partes, basicamente. Cada parte tem três fases, em que neste caso, se formos na parte do tratamento de clínica, nós vamos dividir em fase de preparação para o tratamento, fase de tratamento efetivo e tratamento complementar. O que é que eu quero dizer com isto? Numa primeira fase, o que nós temos que fazer é preparar a pessoa para o tratamento efetivo, e podemos dar aqui um exemplo. Imagina que tenho um tratamento efetivo é ganho de mobilidade. É o único problema, e vamos pôr as coisas assim. Eu posso preparar com algum tipo de um calor, por exemplo, uma massagem, ou então um exercício de aquecimento, está bem? Para preparar a viscose elástica dos tecidos, e depois o tratamento efetivo, que seja a parte da mobilização mesmo, okay? Ou algum tipo de técnica que vamos usar. Tratamentos complementares, como o reforço, como trabalhar à distância da lesão. Porque, se for um atleta, nós temos de estar disponíveis para o tratar noutras vertentes, porque ele é um atleta, não é um braço nem é uma perna. Tá bem? Claro. E é por aí. Hum, Desculpa, isto aqui se calhar vai Foi ser muito um. rápido. Não, 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 não. Ah, Queria falar aqui, acho que é um fator importante que é conseguirmos hierarquizar aquilo que é mais importante e por onde é que eu devo começar. ok. Como é que achas que nos consegues ajudar a fazer essa A parte? primeira coisa aqui é percebermos que, se for um atleta, é muito importante que se faça tudo. E fazer tudo há um tratamento de marquesa, provavelmente, há um tratamento de ginásio e há um tratamento de campo. Ok? Vamos pensar no futebol, se calhar, porque É mais senão tem que simples, claro. uma mais normal, senão podemos falar de pavilhão, outra coisa qualquer. Sim, fica calmo. Está bem? Portanto, dentro daquilo que é isto, tudo tem que ser programado. Imagina, eu posso ter uma ruptura e ele não vai para o campo só no final do tratamento de ginásio, só no final do tratamento de marquesa.
pode e deve estar a trabalhar em campo desde que seja possível. E desde que possa treinar condicionado, outra coisa qualquer, está bem? Portanto, isso é importante eu referir. Portanto, se ele puder trabalhar, na Marquesa obviamente será as primeiras sessões, se calhar vai na Marquesa e se calhar logo a seguir o ginásio. Mas pode fazer trabalho de Marquesa, pode fazer trabalho de ginásio e a seguir, se calhar já pode fazer trabalho de corrida ou outro tipo de trabalho em campo, treino técnico, treino de passe, que não influencia propriamente a lesão, mas que faz parte daquilo que é a tarefa dele e, portanto, é importante que ele não a perca, está bem? Esta parte eu queria desde já, porque é importante estar tudo ao mesmo tempo a ser trabalhado desde que possível. Ou Está seja, bem? não é como nós se calhar pensamos, primeiro só isto, primeiro só isto, primeiro... De todo, de todo. Podemos às vezes englobar um Quando bocadinho se todo. fala da parte de tratar o atleta como um todo, é isto que estamos a falar. Está bem? Okay. Não estamos a tratar um problema no joelho. Nós estamos a tratar um atleta. O atleta tem outra perna, tem outro braço, certo? Sim. Eu posso, vamos pôr assim um caso, tem uma ruptura do quadríceps, não interessa. Tratamento é de Marquesa ainda, está tudo bem. Mas ele tem 2 braços, tem um tronco, tem outra perna, tem outros músculos. Portanto, pode ir e deve ir para o ginásio trabalhar isso. Okay? Se fizer parte daquilo que é o trabalho dele, dentro daquilo que é a equipa, não é? Que tem um plano estruturado de reforço muscular global, tem que o fazer. Okay? Nós temos que permitir que ele faça. Adaptamos aquilo que ele não pode fazer e o resto tem que estar a fazer. A partir do momento que essa lesão possa ser trabalhada também em ginásio, excelente, começa a fazer. Okay? Imagina que já está a fazer Marquesa, já está a fazer ginásio e já é possível em termos campo. Pode fazer um treino técnico. Sim, De controle sim. de bola, de condução de bola por mudança de direção, passes. Isso é importante porque imagina tens uma lesão de 3 a 4 semanas. Vai ficar 3 a 4 semanas sem tocar numa bola. Faz sentido isso. Sabemos que vai haver treino. E vai ficar. Ele já vai ficar mais lento, necessariamente porque não está em prática, não é? Mas ainda vai ficar mais lento, mais amarrado. Portanto, nós rapidamente temos que ter, se ele conseguir fazer, tem que fazer campo o mais rapidamente possível. Está bem? Desde que ele consiga. Se achamos que a tarefa é de corrida ligeira e condução de bola, ou passo, outra coisa qualquer, e não influencia nada que aquilo é lesão, não há motivo nenhum para ele não estar em campo. Mas no caso, ok, falámos num problema de mobilidade, mas às vezes temos um problema de mobilidade, um problema de força, Sim, eu tentei uma dor simplificar. associada. Sim, claro. Normalmente, o que é que tu tentas procurar para dizer, ok, eu tenho que começar por aqui. Eu tenho que ir primeiro à mobilidade, eu tenho que ir primeiro à Mas isso força. já faz parte do raciocínio, obviamente. Pois. Okay? Portanto, normalmente pode um problema de mobilidade, pode dar um problema muscular, pode dar uma alteração no padrão de marcha, outra coisa qualquer. Nós temos que identificar qual é o problema primário e que está desencadeado tudo o resto. Okay? E esse é que é o raciocínio e essa é que é a dificuldade. Porque até podes alterar o padrão de marcha, mas se ele continua com problema de mobilidade, vai continuar a não produzir força, vai continuar a compensar. Percebes? Portanto, temos que resolver o problema primário. Agora, essa é saber onde é que é o ovo ou a galinha, não é? O que é que veio primeiro. Portanto, é um problema de força que leva a um problema de mobilidade, é um problema de mobilidade que está a condicionar a força porque tem dor. Isso é outra coisa. Temos que perceber primeiro. Percebendo o primeiro, e é por isso que é importante, ou seja, qual é o principal e qual é o mais importante, e isso vem na história, ok? E normalmente é por isso que eu digo que a história é muito importante, porque tudo o resto pode ser compensações. Uma atleta que chega com 2 meses de problema deve estar cheio de compensações. Se ficar com 1 ano, esquece, que está tudo compensado. Portanto, temos de tentar ir resolvendo o que é possível até chegar ao problema primário. Agora, é muito importante que seja identificado. Não identificando, temos que ir resolvendo aquilo que estamos a ver mais evidente e até perceber depois qual é o problema em si. Mas muitas das vezes é essa a dificuldade, está bem? A priorização deve-se muito então à história clínica, àquilo que ele nos está a contar, que Sim, tentar perceber o que é que está a surgir primeiro e daí depois desenvolver para a parte. sim, completamente. Ou seja, a história é sempre a parte mais importante, por isso é que está dentro daquilo que é aquelas etapas. E se tu sabendo, e vamos pôr as coisas assim, para não complicar muito, tu sabendo que é um problema de mobilidade, nós fazemos algo preparatório, ok? Efetivamente fazemos tratamento efetivo para a mobilidade e depois fazemos um tratamento complementar daquela estrutura, das estruturas envolventes. É isso que nós fazemos, é isso que eu faço, ok? Posso dar novamente aqui um exemplo, se o quiseres, para ser mais simples. Imagina que temos um entorse, ok? Eu posso simplesmente fazer um aquecimento, por exemplo, se tivermos uma fase já
de não tanta dor, certo? Vamos Sim, falar sim. uma semana, uma entorse ligeira, para ser simples sempre. Posso aquecer, posso preparar os tecidos para aquilo que vamos fazer, posso depois trabalhar a mobilidade, ok? E mobilidade, eu gosto sempre de trabalhar a mobilidade ativa, ok? E eu a dar o input depois passivo dentro daquilo que é a mobilidade ativa, fazer o reforço, isso é tudo tratamento efetivo, não é? Ou seja, está com déficit de mobilidade, reforço, é edema, eu posso escolher todas isto que vai resolver esses problemas e depois o tratamento complementar, reforço de quadríceps, reforço dos isquiotibiais, um tratamento à base daquilo que é o salto, polimetria, portanto, é tudo problemas que não há propriamente uma... Efetivamente, não é isso que está neste momento a dar o problema, não é? Não é um Sim. problema de quadríceps, está a dar um entorse. É um tratamento acessório que é importante, que ele tenha aquele quadríceps saudável. Temos que o potenciar para estar ainda mais confortável dentro daquilo que é a dinâmica de todo o membro inferior. O teu tratamento está muito à base do exercício. Sim, isso é a minha forma de estar na fisioterapia, está bem? Eu não sei se queres fazer outra pergunta qualquer, Não, mas se não, quiseres não, que eu não, não. desenvolva por aí, Sim, sim. um, a parte daquilo que eu acho é que se eu acho mesmo que o exercício deve fazer parte de um hábito, não me faz sentido que eu trate de problemas de forma passiva. Okay? Eu devo incutir logo o hábito na preparação para a pessoa, primeiro, ver que resulta, okay? E Sim. conseguir perpetuar o tratamento e não depender tanto de mim. Obviamente que há coisas que não é possível e por isso é que na minha prática entra a terapia manual. Ok? E isso é a parte em que eu consigo manipular, em que eu consigo massajar, em que eu consigo mobilizar. Ok? Mas se eu conseguir colocar que a pessoa trabalhe alguma parte, imagina a mobilidade do ombro, eu muitas vezes, a maioria das vezes, coloco os meus pacientes em suspensão, ok? O máximo de suspensão possível, pode ser aqui, e ele faz carga no sentido de fazer aqui a distração e fazer aqui a flexão, e eu depois estabilizo a omoplata e ainda forço no sentido de ganhar a flexão. Okay? Eu estou a mobilizar da mesma forma, mas primeiro estou com um feedback ativo, ou seja, a pessoa está ali a fazer algo ativamente e a tracionar-se a si própria. Portanto, tem muito mais controle daquilo em vez de estar ali só -se a defender-se numa marquesa. Okay? Ela sente mais controle. E depois eu só estou ali a mobilizar a parte articular, neste caso a escápula torácica, para tentar ganhar a amplitude. Okay? Mas é isso, eu posso estar ali a brincar com uns PNFs, a relaxar, a nível adesivo, posso estar ali, olha, força agora contra e agora relaxa. E eu vou ganhando, ok? Mas isso é sempre a forma ativa de o fazer, porque é assim que eu gosto de trabalhar. Se a pessoa gostar de trabalhar na marquesa, tudo bem. Agora, na minha interpretação e naquilo que eu vejo, é que defendem-se muito mais quando sou eu a trabalhar e eles não precisam de fazer nada, que contrariam-me. Se eu preciso Sim. ganhar flexão e dói, obviamente, eu preciso estar ali a fazer, olha, contrair e a pessoa nunca relaxa totalmente. Se tivermos ela, olha, faça este exercício, ela vai perceber onde é que consegue chegar, é mais simples, da minha percepção, mas tudo é válido e o objetivo aqui é estruturar o tratamento da melhor forma. E a melhor forma de fazer é identificar aquilo que me vai facilitar a técnica do tratamento efetivo, escolha a técnica, escolha o tratamento efetivo e depois o tratamento complementar, neste caso dos atletas, e algumas pessoas eu também o faço, mas os atletas é essencial, ou seja, fazer uma velocidade aeróbica máxima é importante para não perder capacidade cardiorrespiratória, por exemplo, tá bem? E não tem nada a ver com uma entorse, okay? Tem a ver com a parte cardiovascular. Então, numa fase inicial, dirias, estou a tentar assim tornar um bocadinho mais simples, Força, ok? força, mas é isso. Eu às vezes falo muito e é importante que tu. Ok, mas é assim, faz isso. Acho que é para perceberem é o ideal. Numa fase inicial, se calhar optas ali um bocadinho trabalho de marquesa, também para perceber o que é que se tem ali algum déficit, e em complementar ao trabalho de marquesa, trabalhas a parte aqui, diria mais ginásio, trabalho com exercício. Eu não faço sempre marquês. Sim, sim, Okay? Isso é importante. Imagina, eu posso tratar uma lombar e não deitei a pessoa. Porque tipicamente o facto de estar parado piora a dor da pessoa. ok. Na maioria das vezes. Ok? Portanto, e muitas vezes as pessoas chegam travadas, por exemplo, e aquilo que eu faço, já estou a trabalhar ativo. Portanto, faço assim, agora faço assado eu. Ok? E estou ali ela a ajudar-me a fazer um movimento e eu a potenciar esse movimento. Porquê? Porque a maioria dos problemas, no caso, estamos aqui a falar da lombar, quanto mais tempo tu estás parado, a dificuldade é começar o movimento. Portanto, deitar uma pessoa, que é válido se acharmos que é preciso, mas deitar uma pessoa e ficar ali
20 minutos com calor ou 10 minutos com calor e vou fazer uma massagem. Quando ela se vai pôr a pé, está pior ou igual quando chegou. Está toda travada, porque o facto de estarmos parados muito tempo vai dificultar o movimento. Portanto, eu começo logo a trabalhar a mobilidade e principalmente que se a pessoa, imagina, a primeira coisa que eu faço, e falámos isso no último episódio, que foi o teste-reteste. Imagina, eu tento que a pessoa chegue aos pés. Ai, não consigo, ok? E digo-lhe sempre, olha, decora esta posição, decora a dor que está nesta posição, ok? E a seguir vou trabalhar com ela. Faça isto, faça ali, faça não sei o quê. E a seguir, olha, vá lá agora. E ela, é lá. Melhorou. O que é que eu fiz? Eu não alterei grande coisa, ok? À exceção de uma coisa, a percepção. A percepção que eu não estou a danificar nada, que diminuiu a dor, está bem? E da próxima vez que ela parar, que vai acontecer, nem que seja para comer ou para dormir, Sim. vai ter dificuldade em iniciar o movimento na mesma, mas já sabe que aquilo não é lesivo. E já sabe, se fizer, vai ter outra capacidade depois de se movimentar. Portanto, a percepção que aquilo não é prejudicial é essencial. Okay? Muita gente chama isso modulação, agora neuromodulação, que agora está muito na moda, e há pessoas que o fazem de forma passiva. Eu gosto de fazer desta forma, que é, não deixa de ser uma aferência e uma eferência. Okay? Eu estou a dar um input e estou a receber um output. Portanto, é isto e é isso que eu tento passar. A forma ativa é a minha forma de o fazer, mas de outras formas também são válidas, desde que o raciocínio esteja correto. Acho que não há problema nenhum. Seria então mais correto eu dizer que, para não estar a simplificar o trabalho de Marquesa, técnica preparatória, técnica principal, diria, e depois acho que é só por aí. Complementar. Complementar. Eu acho importante, e olhando para um atleta, não é importante, é fundamental. Okay? Quando eu digo que um atleta não pode parar, não digo que estou a agredir aquela lesão. Estou a dizer que não pode parar. Okay? Tem outras coisas para trabalhar. Percebes? Portanto, tu podes partir as duas pernas e continuar a trabalhar tronco. Não tem problema nenhum. Sim, sim. Percebes? Porquê? Porque estás a trabalhar em cima do cardiorrespiratório, estás a trabalhar cá em cima, certo? A parte central, ao menos estás a ser útil, nem que seja para fazer aquilo, também é importante. Sim. E também vai diminuir aqui as ansiedades, os medos. Pai, estou a trabalhar na mesma, não vou perder tudo, percebes? Vou voltar mais forte, mais rápido. Portanto, essa ideia de que o atleta tem que parar, parece-me uma coisa muito confusa quando nós somos no mínimo 4 membros, não é? À partida. Sim. Portanto, se magoarmos uma parte de um membro, temos o resto do membro para trabalhar, desculpa, e os outros 3, no mínimo. Depois não podemos pôr tronco, está bem? Esse trabalho acessório costumas fazer com toda a gente, ou mesmo só com atletas? Os atletas têm que ter. Pronto, não vale a pena estarmos sequer a apontar isso. E ainda temos aqui a parte do sistema cardiorrespiratório. Sim. Okay? Essa parte nem sequer é discutível, está bem? E é importante, quem não conhecer, que vá pesquisar a velocidade aeróbica máxima, está bem? Nós chamamos isso VAM, VAM. E o que é que faz isso? Ou seja, é de forma rápida e, digamos, intensa, tá bem? Um atleta vai ao seu limite naquilo que é capacidade cardiorrespiratória. E se o fizer todos os dias, obviamente não vamos dizer que não perde, mas perde muito menos do que aquilo que seria a ausência desse exercício. E pode fazer com os braços, para tu perceberes. Portanto, não precisa fazer com as pernas sequer. Portanto, o que interessa é a parte cardiorrespiratória, estar a trabalhar no seu máximo para captar oxigênio e para manter todas as adaptações que já ganhou e para minimizar a perda. Tá bem? Isso é uma forma dos atletas de fazer. Nas pessoas, depende. Se eu achar que aquele músculo é importante para a tarefa que vai potenciar, se é um sinergista de alguma coisa, trabalho. É um trabalho complementar. E, desculpa, só assim Claro. para quem não conhece o VAM, que formas, eu sei que se calhar aqui foge um bocadinho ao tema, mas Não tem que problema. formas de trabalho é que podemos potenciar o VAM ou Não sei se trabalhar percebi o a VAM? pergunta. Como é que nós podemos trabalhar o VAM? Porque Tu podes... ok, já percebi. se vou trabalhar numa bicicleta, vou trabalhar numa corrida, vou trabalhar num agachamento. Não, isso não. Pois, não Ou sei. seja, o objetivo é para já que seja quantificável, ok? Isso é importante. Normalmente eu faço, podes fazer numa bicicleta, no círculo ergómetro, podes fazer tipo no ski, podes fazer no remo, podes fazer alguma coisa. Não tem obviamente de ser quantificável, mas fica mais fácil para nós. Imagina, se eu fizer na bicicleta, eu posso medir de duas formas, pela distância ou pelo tempo. Se for distância, pelo menos 1600 metros.
num espaço de tempo mais curto possível. Se for pelo tempo, 4 minutos, o maior distância possível. Está bem? E tem que ser essa medição que me diz se está a progredir ou não, porque se não tivermos referência, só estamos a fazer, e pode ser um dia mais, um dia menos, não estamos a perceber se estamos a evoluir ou se de momento estamos a manter. Portanto, mas podemos fazer, por exemplo, com uma corda, por exemplo, o facto de fazer o movimento com a corda, também é uma forma de o fazer, só que aí, ou estás a contar o número de repetições, Sim. ou fica sempre, mesmo assim não é algo que tenhamos a noção de se estamos a perder ou não. Então, é importante a quantificação. Mas é isso, podemos fazer de várias maneiras, a corrida também é uma forma de fazer, também, desde que ele consiga correr. Imagina, tens um atleta de voleibol que lesionou o ombro. Eu posso fazer, em vez de estar a fazer o VAM com o ombro, eu vou fazer com as pernas, está a correr. Se conseguir, está Sim. ótimo. Ou até Está uma bem? bicicleta, Ou não é? bicicleta, sim, não há problema nenhum. Obviamente que falamos agora aqui um bocadinho então quando não entramos na parte do campo, quando falamos de pessoas não atletas, Ok, sim. podemos Sim, não pôr assim. atletas, não atletas. Mas quando falamos de atletas, se calhar a exigência acaba por ser um bocadinho mais para a parte depois da continuidade do trabalho, porque tem que envolver ali algo mais objetivo para tu saberes que, ok, o tratamento terminou e já está preparada para poder continuar a fazer aquilo que, dependendo da Estás-me a lesão. perguntar quando é que eu posso dar alta? É, É isso? é, De uma forma indireta? sim. Ahm, pá, o tratamento só é necessário a partir do momento em que há limitação, certo? E isso eu acho que toda a gente concorda. Agora, quando é que nós percebemos que não há limitação? Isso é parte importante também de sabermos libertar, porque parece que está tudo bem e pode não estar tudo bem. E isso eu uso critérios, ok? Eu uso critérios, alguns definidos pela literatura, outros definidos por mim, ok? Normalmente, e o ideal é que se calhar uma maioria das pessoas conhece aquelas avaliações de pré-época, que eles fazem e quem avalia está a tentar definir a capacidade física em determinados critérios. Também. Para quê? Porque se houver lesão, sabem que o mínimo que tem que atingir é aqueles valores que deu na pré-época. Okay. Isso será o mínimo. Claro que os clubes profissionais ainda têm os sistemas estatísticos, que ainda têm aqui a capacidade de medir, por exemplo, a velocidade máxima, a distância máxima em velocidade máxima, ou seja, é isso que tens de atingir quando o atleta estiver pronto. Portanto, não chega a conseguir correr à velocidade máxima. Se ele normalmente faz 500 metros a uma velocidade máxima por jogo, só vai estar pronto a competir quando tiver essa velocidade. Novamente resposta, Okay. está bem? Quando Sim. conseguir fazer isso a uma velocidade máxima, é aí que está. Portanto, eu uso critérios, há alguns na literatura, há outros que foram definidos por mim, porque alguns na literatura requer algum tipo de máquinas para medir, está bem? Por exemplo, uma Norboard, que é uma máquina que mede apenas a força dos isquiotibiais. Portanto, é um bocado específica para se comprar para uma clínica que se calhar não vai ter uma utilização assim tão grande. Portanto, eu uso outros critérios, mas cada um pode adaptar e achar os critérios, mas há critérios na literatura que nos dizem quando é que devemos libertar o jogador e quando é mais seguro. Mas nem todos os pacientes que te chegam, que sejam atletas, tu tens uma referência de como é que estavam os valores dele na pré-época. Como é que tu fazes? É um problema. É mesmo. Porquê? Porque normalmente aí a referência tornou-se o lado oposto. Não é? Se Sim. temos um problema no joelho, o que vamos ver é a capacidade do joelho oposto. Qual é o problema? É que às vezes o joelho oposto é pior do que aqueles que nos chegam. E portanto, o que nós tentamos perceber depois, e existe literatura também para isso, está bem? É mais ou menos o que é normal, ok? Quer dizer, eu sei que em estatístico é normal um ser humano atingir uma velocidade máxima, se calhar à volta ali dos 30 km por hora. Quer dizer, há se calhar quem consiga correr menos, mas um atleta à volta dos 30, será à volta daí qualquer. Quer dizer, ele está em 25, as duas coisas. Agora é muito lento, ou se calhar não está bem. Sim. Percebe? Eu estou a dar aqui um exemplo, coisas mais simples, mas existe literatura para tudo. Imagina, há artigos que nos descrevem que, na maioria, é um artigo interessante sobre isso, só que esse é de futebol profissional e da Premier League, está bem? A distância que corre em média na Premier League durante o longo daquela época específica. Ou seja, ele na velocidade máxima correu 300 metros. Okay? Em velocidade, ou seja, moderada, ou seja, high speed run, não é bem moderada, já é uma velocidade, 80% a 90%.
já corre a 1 km, percebes? E depois a passo andou 2 km. Isso dá mais ou menos para termos noção o que é suposto atingir. Claro que é um jogador da Premier League e um jogador profissional. Podemos ter noção que podemos ter que baixar aqui um bocadinho os níveis. Agora, dá para perceber mais ou menos. E posso preparar o meu treino, imagina. Eu sei que ele estará bem quando conseguir fazer tudo dentro de 90 minutos, conseguir correr a velocidade máximas de meio quilómetro, a speedrunning 1 quilómetro. Portanto, quando ele conseguir fazer isso, a partida está pronto. Isso é importante que a gente defina. E de modo geral, tu defines os parâmetros normalmente pela perna oposta. Sim. Perna, assumindo que é um membro inferior, não é? Sim, normalmente o membro oposto é a única forma que nós temos de saber. E achas que era interessante poderes partilhar, apesar de que estes valores estão sempre, e a forma de avaliação está sempre um bocadinho adaptada à tua realidade, às ferramentas que tu tens, mas achas que podemos partilhar, ter um bocadinho de acesso a... Como é que eu avalio? Sim. Olha, eu já avaliei através de plataformas de força, está bem? Neste caso, membros inferiores. Mas posso avaliar através de dinamómetro, está bem? Também posso avaliar através de aplicações, e já existem aplicações que nos dão a capacidade de saltar, por exemplo. Isso define, por exemplo, a força potente, ou a reação ao solo, que é a RSI, está bem? Portanto, esse tipo de dados, e quando começamos a trabalhar com dados, é uma forma de nós sabermos mais próximo. Agora, eu uso dinamómetro, estamos a falar só de critérios, está bem? Sim, claro. Portanto, dinamómetro, a plataforma de forças, aplicação de salto e fundamentalmente também alguns exercícios, que é exercícios de repetição, ou seja, temos de contar numa repetições. Por exemplo, fazer um wheel race, que é basicamente em pontas dos pés estar ali a contar 30 segundos quanto é que ele consegue fazer do tríceps peroral, a número de repetições. Portanto, um consegue 60, o outro consegue 30, quer dizer, uma diferença de 50%. Portanto, nem às vezes é preciso ter uma máquina para medir. Também podes fazer o salto longitudinal em vez de ser vertical. Imagina, tens aqui uma linha, olha, dá 3 saltos sempre com a mesma perna, ok? E isso vai-te fazer o quê? Essa distância de uma perna e da outra, vais perceber se existe capacidade horizontal de salto. Sim. Percebes? E porque é que se ele não está a produzir força suficiente em salto horizontal, e se calhar está em salto vertical. São coisas diferentes. Está bem? Porque isso implica mais um tipo de músculo, neste caso mais isquiotibial, um salto horizontal. Está bem? Portanto, é percebermos desta forma, e nem sempre precisamos de máquinas. Às vezes chega e só uma fita métrica. Tá bem? Agora, a forma como fazes, há muita literatura sobre isso. Eu escolhi os meus. Tá bem? O que eu achei que era interessante, se a comunidade quiser também podemos partilhar isso, como é que eu faço, sem problema nenhum. Podemos enviar aquilo, os nossos critérios. Agora, é dessa forma também. E são coisas que me custaram, a aplicação 15 euros, o dinamómetro 400 e qualquer coisa, e uma fita métrica que é 2 euros. Mas consegues ter sempre algo muito mais objetivo para poderes definir. O objetivo é esse, que é, por muito que eu acho que o atleta está pronto, ainda não me passei a deixar. Claro. Percebes? Claro que a experiência vai-me tornando mais aguçado nisso, mas é só isso. Portanto, eu até posso fazer exame de ecografia e não sei o quê, mas a ecografia até pode estar bem e o músculo não levanta peso. E agora? Percebes? É importante, mas tem que haver uma tradução daquilo que é funcionalidade. E isso tem que ser com testes funcionais. Claro que o dinamómetro tem esse... não é um teste funcional, está bem? Mas dá para ter noção de se a perna está muito diferente ou não. É muito mais fácil de quantificar do que um teste muscular manual. Sim, o teste muscular para este tipo... Opa, estás a falar, o teste muscular é se calhar das avaliações mais grosseiras que existe, não é? Ou seja, a diferença entre um grau e o outro é muito diferente. Sim. Percebes? Há um intervalo, um espectro, quer dizer, demasiado grande para tu saber se a pessoa melhorou. Ou melhorou efetivamente, e tu dizes, ok, melhorou. Ou então não vais... Entre a força máxima de ontem e de hoje, não, se calhar de ontem não, mas tipo, faz agora uma força máxima hoje, que dá um 5. Treinou um mês inteiro, vai dar 5 na mesma. Melhorou. Exato. Deu 6. Não, percebes?
Mas com dinamómetros ele faz 20 kg de força e se calhar a seguir já faz 25, percebes? Nem que seja pelas adaptações neurais que teve, mas tu não consegues medir com isso com teste muscular, tá bem? Portanto, neste parte da musculoesquelética é praticamente irrisório fazeres um teste muscular ou não. A maioria das pessoas vai ter valores que não batem certo com aqueles que eles têm. E pronto, acho que ainda não tínhamos mencionado da nossa comunidade ao longo dos episódios. Eu acho que no final da outra. No final do último. Pronto, mas acho que era importante. Sim, temos a comunidade. Quem quiser, obviamente, é só carregar o nosso link e aderir, está bem? E se tiver alguma dúvida, a gente fala sobre isso. Partilhar lá um bocadinho, criar ali um bocado de conversa, partilhar casos clínicos. Sim, a ideia é essa, é também trazermos casos clínicos de algumas pessoas, não propriamente nossos, porque os próximos episódios vão ser sobre casos clínicos, vamos ter entorses, rupturas e aquilo que eu faço, está bem? E vamos trazer cá pessoas também que fazem outras abordagens, porque eu trabalho com exercício fundamentalmente, mas há pessoas com terapia manual e falar sobre aquilo e vamos pô-los na cadeira quente e questionar porque é que fazem assim e se a evidência diz isso, está bem? Esta parte era a parte mais introdutória, em que nós tentámos mostrar aquilo que eu faço, está bem? E para fazer sentido daqui para a frente, porque se as pessoas não me conhecerem e não saberem como é que eu faço, eu vou começar a dizer como é que trata um entorse de fazer, ele é tolo, provavelmente, está bem? Portanto, assim já estamos apresentados. Quem quiser ouvir-me neste tipo de registro será por aqui, e obviamente que assim ficam a saber aquilo que eu faço. Outras pessoas vão ser convidadas, obviamente, que vão-nos dizer aquilo que fazem, e nós vamos pô-los na cadeira quente e o objetivo é questionar porque é que faz assim. Faz sentido assim. E é isso que me vais fazer a mim nos próximos episódios sobre algum tipo de problema para uma pessoa realmente justificar como é que faz assim e não porque gosta de fazer assim. Não, se tem resultado, porque é que tem resultado, como é que o resultado aparece, quanto tempo, é mais rápido ou não. E é por as nossas experiências, e o que interessa é trazer aqui conhecimento, não é, obviamente, criticar ninguém, é trazer conhecimento, ver se realmente funciona e a fisioterapia para ganhar com isso. Tens alguma mensagem importante a deixar sobre o Tratamento? Eu espero ter sido esclarecedor, até porque, obviamente, falar sobre alguma coisa, não trazer a prática, fica sempre mais difícil. Mas aquilo que eu também gosto de dizer é que o tratamento também serve para avaliar. Tá bem? Isto para quê? Porque se tu estás a fazer alguma coisa e essa coisa não tem um resultado, tá bem? Se calhar é forma de adaptar ou perceber o que é que está mal. Tá bem? Portanto, quando tratamos é fundamental que no próxima sessão se avalie o trabalho que foi feito. Okay? Se realmente teve o resultado que era pretendido. E é isso que, se calhar, é a mensagem que eu queria passar. Epá, não acreditem demasiado nas vossas capacidades. Podem ser muito bons, está bem? Mas, se fizer alguma coisa, é expectável que aconteça alguma coisa. Ok? E se não acontecer alguma coisa, tem que se rever. Okay? E acontece com todos. Ninguém aqui vai dizer que eu acertei sempre. Sempre que eu faço alguma coisa tem resultado. Para melhor. Talvez também tenha para pior. Está bem? Portanto, não há isso, ninguém consegue isso. Portanto, é importante que nós saibamos ajustar e errar faz parte. Agora, se erramos uma vez, ou pelo menos se não conseguimos resolver logo, tentar perceber porque é que isso aconteceu. E ajustar. E é importante isso, ou seja, tratar, mas sempre que vamos começar um tratamento, avaliar se o outro teve o efeito que nós pretendíamos. Se não soubermos, lá está, seguimos um podcast que chama-se Cadeira Quente, que vamos falar muito sobre isso, sobre o que é expectável que aconteça, está bem? Ou seja, vamos falar sobre como é que eu trato, o que é expectável que aconteça, em quanto tempo, está bem? E isso vai começar a trazer à pessoa que está a ver capacidade de perceber o que é normal. Neste tipo de prática, obviamente. Depois, noutras serão outro tipo de realidades. Mas o que é normal, e a pessoa aí vai perceber que se não estiver dentro daquilo, que se fizer igual a mim, alguma coisa está errada. Olha, obrigado por teres partilhado connosco e fiquem para o nosso próximo episódio, onde vamos tentar partilhar um bocadinho mais de casos clínicos, trazer um bocadinho mais uma realidade concreta e falar em específico. Obrigado e não se esqueçam de comentar.